Pessoal, bom dia. Então, estamos aqui novamente preparando, trazendo um material didático complementar e hoje com a nossa querida Brenda Natália Lopes Bastos, que é me orientando, integra o grupo de pesquisa Arte Sonora, pertence também ao programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará. E hoje a gente vai fazer uma conversa não muito extensa a trazer o trabalho dela, como é que ela vem desenvolvendo o trabalho dela dentro do programa de pós-graduação. A Natália é cineasta, a Brena Natália é cineasta e ela é também compositora. Ela está trazendo um trabalho de composição somado ao trabalho de animação. Por isso está aqui. Brenda, legal, obrigado por ter topado aí a gente fazer essa conversa. E, bom, eu vou começar fazendo algumas perguntas assim para ver se a gente catalisa. O que te motivou a fazer um trabalho de composição musical somada à animação? Por que tu está querendo compor e animar? Bom, só para contextualizar, no meu TCC eu fiz já um curta de animação, mas eu não compus musicalmente para o meu curta. Eu pedi permissão para usar uma trilha musical de outro artista, um artista russo. E para mim ficou essa lacuna em relação a me conectar com a composição musical, de como expandir a narrativa, de como expandir a sensorialidade do filme a partir da composição musical. Então eu decidi entrar nesse universo, tentar tatear um pouco é, técnicas, alguns fundamentos para justamente suprir essa, entre aspas, lacuna. Como é que tu trabalha a parte musical? Como é que, assim, tu sentou, bom, eu vou compor agora, o que que tu faz? Tu tens partitura, instrumento, como é que é? Sem partitura e sem instrumento, eu faço uso de um equipamento MIDI, um teclado MIDI. Eu conecto no computador e utilizo tanto o BandLab quanto o Reaper para fazer a orquestração de instrumentos digitais mesmos. Ah, que legal. Então tu usas um controlador MIDI, esse é teu instrumento, pronto. E aí tu usa instrumentos virtuais. Esses instrumentos virtuais nativos, tu vai baixando, como é que é? Olha, a maioria são nativos do próprio BandLab, mas tem alguns que eu baixo pro Reaper, para usar com o Reaper. Ótimo. Tá, e aí agora tu já estás numa etapa que tu tá desenvolvendo teu trabalho de animação, onde tu primeiro, só pra gente entender, teu processo ele é primeiro a animação e depois a composição, primeiro a composição, depois a animação. Como é que funciona? Como é que opera? Bom, é, como eu falei, na minha apresentação de qualificação recente, isso é um processo não linear. Às vezes a animação vem antes, às vezes a música vem antes, mas como tudo é baseado na narrativa, normalmente a música vem antes, porque é ela que determina, certos acontecimentos durante a tela. Por exemplo, em um estúdio de animação, estúdio fílmico, normalmente acontece o contrário. As cenas são gravadas primeiro e depois ela entra em contato com o compositor, que é outro departamento, e o compositor compõe em cima das cenas que já existem. Para mim, costuma acontecer o contrário. Eu primeiro tenho a música para fertilizar esse campo imaginativo do enquadramento, das cores. Então, normalmente é essa Ah, que ordem. legal. Eu me lembro, claro, já conhece, a gente conversou bastante sobre um autor chamado Eugênio Matos, né? Ele tem um livro que é A Arte de Compor para o Cinema. Ele traz um problema que eu acho que é um problema que tu está eliminando, na ideia de como se dá a conversação do cineasta com o compositor quando tem essa demanda mesmo. Pô, eu tenho a cena aqui, então eu estou imaginando mais ou menos um som e eu entrego para o compositor. E o compositor entrega uma situação um pouquinho mais diferente do que imaginou. Então tem uma certa negociação. Para ti não tá tendo negociação, uma negociação contigo mesma, né? Exatamente, isso é não digo um problema, eu digo que é um obstáculo mesmo na composição do cinema em geral, essa divisão muito abismal entre os setores, tanto entre o diretor quanto o operador de câmera, o roteirista com o editor de vídeo. Então, essa divisão, para mim, ela é bem mais planificada, porque eu estou fazendo basicamente todas as etapas criativas.
Então, eu justamente queria explorar isso na pesquisa, como é que a gente planifica essa diferença, como é que a gente entrelaça. Entendi. O que que seriam essas etapas criativas no teu cinema de animação? Tu trabalhas com cinema de animação 2D e 3D, é isso? Isso, eu Tá, trabalho com quais, 2, 3D. quais são as etapas essas de criativas que tu tratas? Bom, eu pego uma escala maior de estúdio e eu reduzo para o que é a minha competência, que é no que eu me formei, que é escrever o roteiro, dividir o roteiro em escaleta, fazer o storyboard. O storyboard até consigo mostrar aqui. É um planejamento das cenas, o que vai acontecer em cada cena, o número da cena, a descrição. Esse aqui é o começo do filme em relação à estrela. Ah, que E legal. Pronto. aí, e aí eu passo para composição musical, eu passo para arte conceitual, por exemplo, eu esboço como é que vai ser meu personagem, que roupa ele tá usando, o cenário que ele tá, a cor do cenário. Então, basicamente, uma escala de estúdio, só que reduzida. Se tiver diálogos também, a construção dos diálogos, toda essa parte, tudo é Construção de contigo. diálogos. Não Isso. direcionas para ninguém. Não, talvez só as vozes, que aí eu preciso que as vozes sejam de outras pessoas. Era legal, sim. E aí tu mesma gravas quando tem a voz gravada, tu mesmo gravas a voz. Eu mesmo gravo, ou eu marco de reunir em um lugar onde tem equipamento, ou, por exemplo, numa cena que a gente vai ver agora, eu não precisava de uma qualidade muito alta da voz, porque seria uma voz por rádio. Então eu pedi para eles gravarem de casa mesmo. Aí eu Ah, que tratei a voz legal. deles. Tem como mostrar Tratei a pra voz gente? deles. Tem sim. Vamos lá. Vamos começar com o quê? Com a composição musical? Pode ser. Como é que tu trabalhas a composição? Dá uma olhada. Tá bom. Dá pra ver? Para Deixa eu só aí. dar Tô uma vendo olhada assim a tua aqui. tela. Tem umas Tá pastas bom. aqui. Bom, na composição, como eu falei, é no BandLab. Então, da cena que eu vou mostrar, que é a última cena de Europa, basicamente eu conecto o meu equipamento e faço a composição das notas. Isso aqui é uma forma motivo que se originou de um motivo principal. Então, eu atribuo o piano aqui e aqui um coral de voz. Então, Ótimo. vou passar uma parte. Então, existe uma sobreposição de notas e de intervalos diferentes. E eu também aplico o efeito de estúdio reverb e de mudança no pitch No para pitch. alterar o tom da música. Ah, E legal. aí eu exporto essas faixas e faço uma equalização, uma masterização no Reaper. E aí, nessa cena em específico, a gente consegue ouvir o piano, mas aí o que acontece? Eu coloco essa mesma faixa em um plugin que vai planificar essas notas. E aí isso é proposital. Esse plugin é chamado Pouch Stretch. Então, quando eu planifico, eu vou fazer uma transição entre essa faixa e a faixa modificada, porque o personagem vai estar saindo, na história, ele vai estar saindo do planeta para ir para o espaço sideral. É, Agora eu mostro. Que, pelo que eu Eu faço a entendi, animação? o planificar seria colocar todos os elementos no mesmo lugar dentro de um espaço visual, seria isso mais ou menos, né? Isso, uma ambientalização também, deixar as notas bem espaçadas, como se elas estivessem num lugar muito Uhum. grande, com muito Pronto. eco. É isso aí, é o reverb, né? Claro. Uhum. Coloca no mesmo lugar. Tá. E Brenda, e onde é que tá o teu projeto, tua animação? Onde é que a gente conseguiria ver como é que é o teu trabalho de animação? Aqui a gente já mais ou menos, os alunos de composição musical, até os de música no geral, já estão acostumados a ver um trabalho em mídia, a sua maioria. Alguns não, estão aprendendo, mas a sua maioria já conhecem. Eu acho que poucos conheceriam esse plugin, Paul Stretch, né? Mas o BandLab é conhecidíssimo. Agora para animação.
que é o que a gente não conhece. Como é que tu tá lá? O que a gente tem lá para ver? Animação, eu uso o software Blender, um software gratuito. Foi nesse programa que fizeram o filme de 2024 chamado Flow, do gatinho, que venceu o Oscar de Ah, melhor animação ano passado, se eu não me engano, do Oscar. E esse é o programa. Bom, só é, explicando um pouco as janelas sobre as cenas. Bom, deixa eu botar aqui na câmera. Esse é o meu personagem. Eu vou trocar aqui a visão para visualizar as texturas. O personagem eu modelei e fiz com que tivesse o esqueleto dele visível para que eu pudesse justamente mexer o que eu quero, mexer a boca é, dele, mexer aqui por exemplo, aqui quando eu quero que ele mexa a boca dele. E dá para eu ah, essencialmente mexer tudo. Eu modelei também o traje, mas só assim de um jeito bem básico, porque a cena não vai mostrar todo o traje. E quando eu troco para cena renderizada, que é com o cálculo da luz, fica desse jeito aqui. Então, eu já pego a música que eu fiz e eu coloco nessa janela aqui. Não sei se dá para ver essa faixa dá, sim, verde aqui. perfeitamente. É a música, essa faixa verde. Isso. Só que isso aqui é um planejamento de esboço ainda, porque na verdade eu junto em outro programa. E aí a gente consegue ver aqui. Ouve a música. E aí nessa cena já tem os cortes. Então a gente consegue ver a ação. E a partir da música, a partir da mudança das notas, eu determino a movimentação e troca das cenas. Então, vamos ver, vamos botar aqui outra cena, olha. Então, quando ele troca de cenário, a gente já está no momento da música que é mais contemplativo e mais, talvez mais de alívio, menos de estranheza. E aí ele já está aqui em outro lugar e a música está em outro momento. Como é pesado, eu vou ver se eu troco aqui. Ó, quando a música dá uma aliviada, ele está em outro lugar. E aí a cena final é essa aqui. Que aí é quando a música acaba. Então eu fico mexendo a música, eu fico tentando sincronizar, mas não de um jeito definitivo, porque eu faço isso, na verdade, no programa de edição, que é o Adobe Premiere. E aí é aqui que eu já coloco os efeitos sonoros, que são as vozes dos personagens, e também outros efeitos sonoros como sirene, por exemplo. Quando eu falei da sobreposição das músicas, essa é a música que não é tratada, essa linha aqui amarela, e Amarela. essa linha verde é a música já tratada. Tu diz Então, por tratada exemplo, o quê? Já masterizada, no caso? é masterizada e modificada pelo plugin Paul Pelo... Extract. Ah, pronto, entendi. Então, a gente consegue ouvir aqui a música começando. Temperatura interna do traje ativados. Câmera do capacete ligada e gravando. Nathan, pode começar quando quiser. Certo. Leve o tempo que precisar. Você tem 3 horas de oxigênio. Estaremos esperando. Iniciando tentativa de dobra. E aí, a gente vê nessa onda aqui que ela tá iniciando, tá tendo um fade in, e aí a música tem um fade out para a outra parte da música, que é bem aqui. Então é uma transição que tu propões entre as duas faixas para a troca de cena no filme, né? Excelente. Isso. Brenda, só pausa uma dúvida assim que eu tenho para ti. Então tu tá sempre transitando no programa de animação e depois para um programa de edição, para ir rematando as Isso. cenas, isso? Cena com música. Mas a música já na animação tu já estás antecipando ela nesse sentido, né? Tu vai colocando vai para experimentar o que dá de fazer enquanto animação. Estou antecipando, exatamente. E assim, às vezes esse processo não acontece dessa forma. Eu posso exemplificar brevemente que na música, de abertura, que é outra composição que eu fiz, já foi o contrário. Eu fiz a animação primeiro, em blocos de 10 segundos, e a cada 10 segundos é justamente a troca certinha da música. Então,
Por exemplo, bem aqui, ó. A cada 2 ciclos, troca a cena. Então, aqui a música eu tinha feito primeiro, mas eu não tinha combinado com a animação. Eu fiz totalmente separado o processo. E aí eu fiz a animação em blocos de 10 segundos e só juntei igual um quebra-cabeças mesmo. Pronto. E a música ela vai fazendo seus acentos de acordo com a troca da cena, é isso? Exatamente. A música vai. Como essa música ela é mais progressiva, ela vai acrescentando mais instrumentos, mais ambientalização, e dá essa ideia de progressão, de introdução. O filme, a imagem também faz a mesma coisa. A imagem vai inserindo novas informações para a narrativa visual e sonora do filme. Brenda, tu terias alguma. Primeiro, esse trabalho que tu está mostrando aqui, o que que ele é? Ele faz parte de quê? Que iniciativa é essa? Esse trabalho é a produção e criação de um curta-metragem de ficção científica intitulado A Dor em Silêncio do Infinito. E é o meu objeto de pesquisa, é um dos objetos de pesquisa da minha pesquisa de mestrado, do meu projeto de pesquisa de mestrado, no qual eu busco justamente esses caminhos de compor musicalmente para um filme. Não, filme. E deixa eu lhe perguntar outra coisa. Terias alguma cena já finalizada pra gente com música, pra gente ver como é que tu trabalhou música e animação? Eu tenho exatamente essa aqui. Eu vou só buscar rapidinho. Rapidinho. Essa aqui, eu realmente junto todos os efeitos, eu junto a ambientalização, o tratamento da imagem. Então, Sinalizadores vitais online. Bombas de oxigênio ligadas. Sistema de temperatura interna do traje ativados. Câmera do capacete ligada e gravando. Nathan, pode começar quando quiser. Certo. Leve o tempo que precisar. Você tem 3 horas de oxigênio. Estaremos esperando. Iniciando tentativa de dobra. Coordenadas alinhadas com a superfície. 40 graus Celsius. 50 graus Celsius. 120 graus Celsius. 250 graus Celsius e subindo. Paredes da sala de luz verificadas. 400 graus Celsius. Vazamento de radiação iminente. e aí a cena tem 1 minuto e 49, é mais ou menos a duração da música, que é em formato de miniatura mesmo. É uma pequena peça, no formato de miniatura. Então, uma das tuas iniciativas é trabalhar com peças curtas para estar associando essas peças curtas à imagem. Brenda, muito legal. Eu vou te pedir só para parar a partilha, que eu acho que a gente já está num tempo bom de material complementar. A gente já conheceu um pouquinho do teu processo, como é que ele se atravessa da animação à composição musical. Só que eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que pode ser a pergunta que direciona o encerramento. São muitos desafios, né, que tu tens enquanto principalmente em trabalho de braço mesmo, é desafio de animais, é desafio de tornar interessante a animação, musicalmente também tornar interessante. Outro desafio é estar associando música e imagem, a qual ambos fiquem interessantes. Para além desses desafios, tu enxerga algum outro desafio que pudesse estar sendo mencionado? Olha, hoje estou me sentindo desafiada nesse sentido.
Nesse sentido, em relação realmente à composição musical, o meu principal desafio é um dos problemas da minha pesquisa, que é escapar da monotonia. E aí, então, eu tenho que fazer essa busca pela variação, variação de tempo, de instrumentos, de certas técnicas. Então, em dado momento, eu encontro vários desses obstáculos de buscar a variação, buscar novas formas diferentes de compor, justamente para não ficar a mesma coisa, porque o filme tem vários momentos diferentes. Então, se a música não cumprir esse papel de incorporar a diferença desses momentos, então tendo que refazer a música, tendo que refazer do zero. É isso aí. Brenda, muitíssimo obrigado pela tua disposição, as turmas de composição musical e também os cursos, acredito que os cursos de bacharelado em música aqui da UFPEL vão ficar extremamente satisfeitos com a tua produção e com a tua boa vontade também de estar conversando aqui, tá bem? Eu agradeço imensamente e muito obrigado. Vamos pensar agora outras elaborações. Vamos ver se a gente começa a encontrar com material já, com esse material mais para frente, para onde ele andou, né? O filme já nas suas versões quase finais ou finais. Muito obrigado, Brenda. Um bom dia. Obrigada, professor. Bom dia.